Imagine acordar um dia cercado de tudo o que o dinheiro pode comprar. Uma casa imensa, carros luxuosos, viagens sem limites, contas bancárias recheadas e ainda assim sentir um vazio incômodo que nenhuma transferência pode preencher. Agora, imagine alguém que vive com o mínimo, mas transborda sentido em cada escolha, cada gesto, cada pequeno momento. Por que então tantos de nós corremos atrás do dinheiro como se ele fosse o destino final, e não apenas uma estrada entre nós e aquilo que realmente importa? Neste vídeo, vamos questionar uma crença silenciosa que domina nossas rotinas. E se a riqueza, por si só, nunca foi o verdadeiro objetivo da vida humana? Vivemos em uma era em que o sucesso foi reduzido a números, saldo bancário, bens acumulados, status visível. Desde cedo, aprendemos que a vida é uma corrida e que no final dessa pista há um prêmio invisível chamado estabilidade financeira, como se ela fosse o ápice da existência. As vitrines, os anúncios, os gurus do progresso pessoal, todos nos apontam para a mesma direção. Acumule, conquiste, cresça. Mas será que essa corrida tem linha de chegada? Ou estamos presos a uma esteira infinita, movida por uma ansiedade silenciosa de nunca ter o suficiente? O problema não está no dinheiro em si, mas no papel que ele passou a ocupar em nossas vidas. Na lógica atual, o dinheiro deixou de ser um meio e se tornou o fim. Trabalha-se não para viver bem, mas para trabalhar mais e ganhar mais, como se isso fosse, por si só, justificativa suficiente para os sacrifícios diários. A satisfação foi deslocada do presente para um futuro sempre adiado, um ainda não constante que nunca se realiza por completo. E nesse processo, o tempo, esse recurso não renovável, vai sendo trocado por promessas de conforto. Relações são negligenciadas, interesses pessoais adiados, saúde mental comprometida, tudo em nome de um ideal financeiro que nunca se concretiza como imaginamos. O curioso é que, quanto mais nos aproximamos desse ideal, mais ele se distancia. E isso não é coincidência. É um sistema cuidadosamente desenhado para nos manter desejando, consumindo, buscando. O discurso meritocrático reforça a ilusão de que, se alguém não está rico, é porque não se esforçou o bastante. Pouco se fala sobre como essa busca cega por riqueza pode, na verdade, nos afastar de uma vida com propósito. Passamos a medir nosso valor pelo que temos, e não mais pelo que somos. A pergunta silenciosa que fica no fundo da mente de muitos é: será que estou fracassando só porque não alcancei o que esperavam de mim financeiramente? Nesse cenário, o dinheiro se torna não apenas uma ferramenta, mas um reflexo do ego, da identidade, do pertencimento. Quem não o tem, sente-se excluído. Quem o tem, vive com medo de perdê-lo. E assim seguimos, prisioneiros de uma lógica que nos promete liberdade, mas muitas vezes entrega o oposto. É nesse ponto de tensão que entra a certa da filosofia, não como uma fuga da realidade, mas como uma lente que nos permite enxergar o que está por trás dessa busca aparentemente racional. Para Aristóteles, a vida boa, aquela que realmente vale a pena ser vivida, não está no acúmulo de posses, mas na realização da natureza mais profunda do ser humano. Ele não via o dinheiro como um mal em si, mas como algo que deve ocupar o lugar certo na hierarquia dos meios. O dinheiro é útil, sim, mas ele não tem um valor final. Ele serve para alcançar algo mais. O problema começa quando esquecemos esse algo mais e passamos a tratar o dinheiro como se fosse o objetivo último da existência. Segundo Aristóteles, todo ser humano busca a eudaimonia, um estado de realização plena, onde a vida é vivida em conformidade com a razão e o propósito. Não é felicidade momentânea, nem prazer passageiro. É um florescimento duradouro da alma, uma sensação de que estamos cumprindo o nosso papel no mundo. E para ele, esse estado não é alcançado por aquilo que temos, mas por aquilo que nos tornamos. A virtude, o caráter, a sabedoria prática. Essas são as moedas mais valiosas na jornada da vida. Se o dinheiro entra nessa equação, ele o faz como um instrumento,
nunca como o centro. Para o filósofo, usar o dinheiro com sabedoria significa empregá-lo para cultivar a virtude, apoiar a comunidade, fortalecer as relações, permitir o tempo necessário para o autoconhecimento e a contemplação. Quando o dinheiro serve à vida virtuosa, ele encontra seu lugar natural. Mas quando a vida é moldada em função do dinheiro, tudo se desfigura, inclusive nós mesmos. O que Aristóteles nos propõe é uma inversão de valores, sair da lógica da posse e retornar à lógica do ser. E isso é profundamente subversivo para uma sociedade que mede quase tudo em cifras. Ele nos convida a perguntar: o que estou buscando de verdade ao desejar riqueza, segurança, liberdade, reconhecimento? E será que esses desejos não poderiam ser satisfeitos por outros caminhos, talvez menos óbvios, mas mais alinhados com aquilo que somos em essência? Essa reflexão pode parecer distante do cotidiano, mas ela toca exatamente o ponto cego de nossa cultura financeira. Porque se não refletimos sobre o propósito por trás do dinheiro, acabamos servindo a ele, ainda que inconscientemente. E quando isso acontece, tornamo-nos meros instrumentos dentro de um sistema que se alimenta do nosso desejo insatisfeito. Aristóteles não condenaria o mercado, mas questionaria o quanto ele realmente serve ao nosso bem maior. Em tempos em que a performance virou sinônimo de valor pessoal, redescobrir essa visão filosófica é quase um ato de resistência, não porque ela nos manda abandonar o mundo, mas porque nos obriga a pensar: o que estou construindo com os meus recursos? Uma vida de propósito ou apenas uma coleção de coisas? Aristóteles nos desafia a colocar o ser acima do ter, e isso, hoje, talvez seja mais revolucionário do que nunca. Você provavelmente já se pegou pensando que se tivesse um pouco mais de dinheiro, poderia finalmente respirar, tirar um tempo, viver com mais calma. E talvez até consiga por um breve instante. Mas logo o padrão sobe, a exigência aumenta, a próxima meta aparece. E a promessa de paz se desloca outra vez para o horizonte. É assim que muitos vivem, não com escassez real, mas com uma sensação contínua de insuficiência. Mesmo com estabilidade financeira, muitos sentem que estão perdendo algo essencial. Um tempo que não volta, relações que se esfriam, sonhos engavetados. Agora pense nos seus dias comuns. O trabalho que consome quase toda a semana, o celular que vibra mais do que a própria mente, as decisões financeiras que parecem automáticas. Quantas dessas escolhas são guiadas por um senso de propósito? E quantas são respostas a uma lógica de sobrevivência, de comparação, de performance? A proposta de Aristóteles não é um chamado à renúncia radical, mas um convite à lucidez. Viver com consciência do que estamos trocando por aquilo que buscamos. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em ganhar cada vez mais, mas em entender o que de fato merece ser buscado. A lógica capitalista nos ensinou a valorizar o progresso material como medida de sucesso, mas a filosofia nos lembra que nem todo crescimento é sinal de avanço. Aristóteles não rejeitaria o dinheiro, ele apenas colocaria a questão essencial: para quê? A riqueza sem direção é como um barco sem leme. Pode até ir longe, mas não necessariamente chega aonde vale a pena. A eudaimonia, a vida plena, não se compra, mas se constrói com escolhas alinhadas ao que somos em essência. E talvez o verdadeiro luxo da vida moderna seja viver com tempo, presença e propósito. Se essa reflexão fez sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente continua provocando ideias que cruzam filosofia, dinheiro e sentido de vida, porque educar-se financeiramente é, antes de tudo, entender o que realmente vale. Até o próximo vídeo, e que suas próximas escolhas não sejam apenas lucrativas, mas também virtuosas.